Bem forte nessa noite. Glória a Deus. Prospera a semente que o teu filho entregou. Amém, meus amados. Diga graças a Deus. Quem recebeu essa palavra, esse testemunho da glória a Deus, a gente tem que acostumar nossos ouvidos a ouvir sobre dízimo e oferta, porque é uma chave poderosa de vitória. Amém, gente? Quem quer vencer financeiramente, dá glória a Deus? Então, é uma chave poderosíssima de vitória, amém? E eu chamo aqui em cima quem tem testemunho sim para contar. Semana que vem nós vamos ouvir a Anísia. Cadê a Anísia? Anísia, semana que vem nós vamos ouvir você, tá? Eu já estou sabendo de um testemunho poderoso que você tem de dízimo e oferta também, porque ela também recebeu uma vitória essa semana e ela é fiel, amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra nessa noite. Abra a Bíblia, hoje é o final da nossa série de mensagens prosseguindo para o alvo. Domingo que vem é Santa Ceia e nós vamos começar a campanha Águas que Saram, amém? Então assim nós vamos receber cura de dentro para fora, amém? Vai ser a nossa segunda campanha desse ano, amém? Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo, por favor. Abra a Bíblia. Só um pouquinho aqui, gente. Abra a Bíblia no Salmo 90. Deixa aberto no Salmo 90. Só um pouquinho, Manu, já falo, tá? O texto. Deixa a Bíblia aberta e olha aqui para mim. Amados, quem aqui já teve oportunidade e se arrependeu porque deixou passar? Só que o fato de você ter se arrependido não mudou. Oportunidade você perde, Cláudia. Está perdido. Você pode se arrepender, você pode chorar, você pode ficar muito triste, pode ficar decepcionado, mas se você perder a oportunidade dada, ela pode nunca mais voltar. Amém? Esse texto que nós vamos ler é o Salmo 90, que curiosamente não foi escrito por Davi. A gente pensa que todos os salmos foram escritos por Davi, mas esse foi escrito por Moisés. E Moisés, ele fala uma frase bem interessante no versículo 12, que vai te ajudar a não perder oportunidades. Porque tem oportunidade que a gente perde, Samuel, e que volta. E tem outras que nunca mais volta, que vai ficar só na saudade. Que você vai dizer assim, Helder: puxa, por que eu não me esforcei mais? Por que eu não tomei as posições necessárias? Por que eu não ouvi aquele conselho bíblico? Às vezes a gente diz que Deus não fala com a gente, Deus está falando agora. Eu sou pastor ungido para essa obra e Deus está falando agora aqui. Então às vezes a gente não ouve uma palavra, um conselho. A gente não ouve um sonho, uma visão que Deus dá, uma direção. E lá na frente a gente diz assim: puxa, por que eu não ouvi? Então, para a gente não passar mais por isso, Moisés, ele nos ensina um conselho muito sábio. Ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Diga comigo assim: contando os meus dias, para me tornar sábio. Como que é isso? Quantos já disseram assim: mais um dia que eu vivo? Queria dizer para você que está errado. É menos um dia. Amém? Quem tem o coração sábio vai entender que é menos um dia. É menos um dia para você mudar. É menos um dia para você tomar posições em direção ao seu milagre. É menos um dia para você ser um marido abençoado. É menos um dia para você ser a esposa submissa. É menos um dia para você ser o filho que obedece seus pais. É menos um dia para você ser o pai e a mãe
que ensina teus filhos no caminho. Então assim, quando você pensa dessa forma, é menos um dia, você está trazendo para o teu coração: eu preciso contar os meus dias para alcançar sabedoria. Amém? Sabedoria no ouvir, sabedoria no falar, sabedoria no escutar as pessoas, sabedoria no analisar as situações e antes de decidir precipitadamente. Como a gente erra por precipitação? Erra no falar, erra no tomar decisões, erra no dizer não quero, ou erra no dizer eu quero, porque não analisou, porque não refletiu. Amém? Você sabia que tem gente que o sonho dela é trabalhar onde você trabalha? E às vezes você está reclamando. Tem gente que o sonho dela é ter o seu salário. Tem gente que queria ter o marido com o perfil do seu, irmã. Tem gente que queria ter a esposa que você tem, irmão, com esse perfil. E você reclama. Você não analisa. Você não entende. Você só enxerga defeitos. Por precipitação. Por não ter sabedoria. Por não entender os ciclos. Diga comigo: a vida é feita de ciclos. Diga: Deus é cíclico. Deus não muda, mas Ele é cíclico. Ele criou estações: verão, inverno, primavera, outono. Ele criou semanas, dias, horas. Amém, gente? Dia e noite. Então Deus é cíclico. Amém? Não vai ser noite o tempo todo e não é dia o tempo todo. Então Deus tem ciclos. Amém, gente? Ele não muda, Ele é imutável, só que Ele tem ciclos, e a nossa vida é cíclica. Então toda vez que você entende isso aí, é sabedoria, que você se esforça para entender que esse ciclo que você está vivendo, ele tem começo, meio e fim. Ele não é um desespero e não é para sempre. Para sempre é só a vontade do nosso Deus. Amém? O resto tudo passa. E a gente só entende isso aí, Adriana, quando a gente tem um coração sábio. E para ter coração sábio, segundo Moisés, você tem que contar os seus dias. Isso fala de humanidade. Isso fala de você entender que você é humano e Deus é eterno. Então, ou seja, se você está tendo que esperar uma promessa, conte os dias, viva eles com mais sabedoria, sabe? Aproveite mais as coisas da sua vida, aproveite mais as pessoas que cercam você, aproveite mais os relacionamentos que você tem. Não desperdice tanto tempo, não desperdice o seu casamento, não desperdice o relacionamento com seus filhos, não desperdice uma boa conversa, porque amanhã, como nós somos passageiros, a gente pode não estar aqui na terra, e daí você vai dizer: por que eu não conversei mais? Por que eu não cuidei mais? Por que eu não me relacionei mais? Por que eu não ri mais? Por que eu não cuidei mais? Por que eu não fiquei mais junto? E daí a oportunidade já passou. Amém? Diga comigo assim: coração sábio para contar os dias. Amém? Muito bem. Esse homem, Moisés, ele viveu 3 fases na vida dele. Até os 40 anos de idade, ele achou que ele era alguém. Presta atenção, como a gente demora para amadurecer, Jandir. Até os 40 anos de idade, ele matou um egípcio, chegou ali e ele achava que ele resolvia tudo com a força do braço dele. Alguém já passou por isso? Você tentou mudar as pessoas com a força do teu braço? Você tentou mudar situações gritando? Você tentou mudar a tua própria história batendo o pé? Então você está como Moisés aos 40 anos. A Bíblia diz que ele matou um egípcio achando que ele podia mudar
tudo o que ele quisesse. Depois, com 80 anos de idade, ele já estava no deserto, e ali ele foi do 8 para o 80. Você conhece gente assim? Que primeiro ele acha que ele muda tudo, e depois ele acha que ele não tem mais capacidade de mudar nada. Ou seja, quer dizer, está um desequilíbrio: ou eu mudo tudo, ou eu não mudo nada; ou eu faço tudo, ou eu não faço nada; ou eu faço tudo, ou eu não sirvo para nada. Então havia um desequilíbrio até os 80 anos, quando ele se encontrou com a sarça ardente, ali o Senhor dentro da sarça ardente, e ali ele descobriu que ele precisava de um ponto de equilíbrio, que ele precisava se encontrar. Não era nem ele tudo e nem ele nada, era ele e Deus numa parceria. Ou seja, Deus o chamando para cumprir o seu chamado, mas não com ele podendo tudo, mas ele esperando a direção de Deus em tudo. Quem está entendendo, diga amém. Então, esse homem que escreveu isso aí, depois de passar por tudo isso, ele entendeu: eu preciso aprender a contar meus dias. Eu adquiri um coração sábio. Amém? Quantos aqui já perderam a oportunidade? Levanta a mão. Já, Jandira? Você ficou meio assim, meio assim. Se arrependeram? Voltou a oportunidade? Não volta, né? Eu quero mostrar para vocês na Bíblia a dor de uma pessoa que perdeu a oportunidade. Abra comigo lá em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 13. A partir do verso 19, perdão, a partir do verso 14, do 14 ao 19. Para você entender o contexto, o rei aqui era Jeoás, tá? E esse rei, ele estava sendo atacado pelo reino da Síria, e ele foi procurar um conselho do profeta Eliseu. Chegando até Eliseu, a Bíblia diz assim, capítulo 13, por favor, Manu, não é 3 não, por isso que eu estou vendo que o texto está diferente. 13, verso 14, tá? Ele foi procurar o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu estava sofrendo da enfermidade que ele iria morrer. E a Bíblia diz que ele apresentou o problema para Eliseu, e Eliseu passou para ele uma direção. Diga comigo, direção. Diga comigo, direção é uma oportunidade. Amém? Então, quando você busca uma direção de Deus, é uma oportunidade de você viver algo novo, algo extraordinário, algo diferente nas relações que você tem, seja na área que for da sua vida. Se veio uma direção, agarra com as duas mãos. Amém, gente? Agarra com as duas mãos a direção. No verso de número 15, a Bíblia diz assim: Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Começaram as pequenas ordens. Vai lá, pegue o arco em suas mãos. E disse ao rei de Israel. Quando pegou Eliseu em suas mãos, sobre as mãos do rei, e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. E o rei o fez, e declarou Eliseu: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Verso 18. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear para o chão. Ele golpeou 3 vezes e parou. Diga comigo, golpeou 3 vezes e parou. Presta atenção. Aonde foi que o profeta mandou ele parar? Nessa parte que eu li. Alguém leu uma direção que era para parar? Tinha alguma direção para parar?
O profeta mandou ele atirar. Não falou quantas vezes. O que ele deveria ter feito? Seria a mesma coisa de você chegar em mim, Simone, e dizer: o que eu faço? Falar: ore. Aí você ora um dia, vem em mim: não aconteceu nada. Mas eu não mandei você orar um dia. Eu falei: ore, vai orando. Ó, a Bíblia diz: orai sem cessar. Se você receber uma direção do altar, de um aconselhamento, e o teu pastor disse: quieta, fica quieta, ore, ore, haja, então haja. Vocês conseguem entender? Então a direção saiu clara: atire, golpeie no chão. Ele golpeou 3 vezes e parou. Ele parou, pastor João, por livre e total escolha dele. Vamos ver o que aconteceu, verso 19. O homem de Deus ficou irado. Você já viu o profeta irado? Eu fico, viu, gente? Eu fico sim. Se eu der uma ordem para uma pessoa, se eu der um aconselhamento, a pessoa não obedecer, eu iro. Porque o aconselhamento é para o seu bem. Se eu não puder te ajudar, te atrapalhar, eu não vou. Amém? O homem de Deus ficou irado e disse: você deveria ter golpeado no chão 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você vencerá somente 3 vezes. Em outras palavras, você não vai ter uma vitória completa. O que aconteceu com ele? Perdeu a oportunidade de ser abençoado. Amém, gente? Então, não ouvir a voz que sai do altar, não ouvir um aconselhamento, não ouvir uma direção. Deus é poderoso para fazer com você o que Ele quiser. Ninguém impede o que Deus quer fazer. Então fica firme naquilo que é ensinado para você. Pega a palavra do domingo, chega na tua casa, dobra o joelho e fala: Senhor, conforme a palavra que veio, eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu quero que o Senhor me traga direção. Senhor, a palavra disse que eu tenho que fazer assim. Senhor, eu tenho dificuldade de agir assim, mas o Senhor me capacita a agir desse jeito, a tomar essa posição. O Senhor me capacita a fazer desse jeito, Espírito Santo. É isso que você tem que fazer, e não deixar a oportunidade passar. Aqui no caso desse rei, ele ia vencer completamente a Síria, mas porque ele não obedeceu a voz profética, ele teve vitória 3 vezes e depois foi vencido. Vocês conseguem entender? Ele teve vitória 3 vezes e depois foi vencido. Não teve vitória total. Querido, em nome de Jesus, não perca a oportunidade. A Bíblia não fala mais dele depois. Eu não sei se ele se arrependeu, mas provavelmente, se você teve a chance de ter uma vitória completa e não teve porque não obedeceu, com certeza vem o arrependimento depois. Só que o arrependimento não é suficiente para fazer você ter uma nova oportunidade. Tem oportunidades que vão passar na sua vida e que nunca mais vão voltar. Então tenha discernimento. Quando você ouvir a voz do céu, discerne, reflita, não deixa a palavra entrar num ouvido e sair pelo outro, que isso é falta de sabedoria. Tenha discernimento. Chega dentro dessa casa, quando você chegar, e diz: Espírito Santo, eu quero ter discernimento quando vier a palavra ao meu coração, porque eu vou ter uma semana cheia de desafios, eu vou ter uma semana cheia de muitas coisas que eu vou precisar decidir todo dia. Então abre meu discernimento para que eu compreenda a palavra e não perca o dia da minha oportunidade. Amém? Poderia ter vencido, mas não venceu, porque Deus não tinha poder? Não, porque aquilo que era para o humano fazer, ele pegou a ordem e fez do jeito que quis. Não faça do jeito que você quer. Pega a direção e obedeça. Se disser: vamos orar, ore, fique em obediência. Senhor, estou obedecendo a voz que saiu do altar.
por causa da obediência, eu vou ser honrado. Fique quieto, fique quieto. Ah, mas eu estou com uma vontade de falar. A ordem foi para você ficar quieto? Quietinho, quieto. Ah, mas só oração não resolve. Ah, tá. Se oração não resolver, nada mais resolve, gente. Porque tem coisas que é só resposta do céu. Ah, mas tem que ter oração e ação. Qual ação? Se você não sabe o que fazer. Se você orar e não vier a resposta do céu, você vai fazer qualquer coisa e vai colher qualquer coisa. E vai ficar ali perdido no tempo, no espaço, porque Deus não respondeu. Quem está entendendo, dá glória a Deus? Amém. Esse é um exemplo de uma pessoa que teve o dia da sua oportunidade e perdeu. Não que Deus não quis fazer, havia uma ordem para ele e ele obedeceu parcialmente. E não é parcialmente. Se você recebeu uma determinação. Um dia eu estava conversando com uma pessoa que estava acima de mim, pastora Vanessa, ela me disse: ore 3 dias. Antes do 3º dia terminar, a resposta veio. Ela falou 3. Antes do 3º dia terminar, a resposta veio. Mas também eu já recebi direção de gente que me disse: ore. E eu fui orando, orando, orando. Passou de 1 mês, às vezes quase 60 dias, para a resposta vir. E eu precisei ficar naquela palavra, naquela direção. Amém? Se eu saísse fora daquela direção, muito provavelmente eu ia perder a oportunidade de ser abençoado. Amém? Glória a Deus. Vamos agora para que não perdeu o dia da sua oportunidade. Primeiro ele errou algumas coisas, mas depois ele pediu uma outra oportunidade para Deus e aproveitou. O nome desse homem se chama Sansão. Abra comigo lá em Juízes, capítulo 16. Sansão era um nazireu de Deus, um homem separado. Juízes 16, a partir do versículo 20. Ele era um homem separado pelo Senhor. E como um homem separado, presta atenção aqui em mim, tinha algumas coisas que ele não podia tocar, algumas decisões que ele não podia tomar, porque ele não era um homem comum. Trazendo para a nossa vida hoje, nós também somos separados. Você tem a Bíblia como regra de vida. Tem coisas que para você é vergonhoso você tomar como decisão, como direção. Vai deixar você num testemunho muito ruim. E vai deixar o nome de Deus um pouco em dúvida perante as pessoas. Então, ele tinha uma posição que ele tinha que tomar. Só que durante a sua vida ele foi quebrando princípios. Chegou até a ficar refém de uma prostituta chamada Dalila. E essa prostituta queria saber dele o segredo da sua força, que estava em Deus. Às vezes eu ouço as pessoas dizendo assim: ah, ele perdeu a força porque cortou a trança. Não, irmão, não foi porque cortou a trança. Ele perdeu a força porque ele desobedeceu a voz de Deus. Porque ele brincou, ele flertou com o pecado. Por isso que ele perdeu a força. Amém? E nós vamos ver aqui que interessante quando ele perdeu a força. Olha que interessante que eu vou dizer aqui agora. Então ela chamou, Dalila, tá? Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Vamos ler juntos? Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Que triste, né? Um ungido de Deus, ele não percebeu que durante o momento que ele teve um sono, não um sono físico como está ali, mas um sono com relação à obediência a Deus, o Senhor se ausentou dele. Amém, gente? Então quer dizer, aqui ele perdeu a grande oportunidade da vida dele, e trouxe o que? Consequências muito difíceis. Vamos ver para frente, verso 21. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza, prenderam-o com algema de bronze e puseram para girar
um moinho na prisão. Aqui eu estou falando de um homem que foi escolhido para viver um grande chamado em Deus, e por causa de uma escolha errada, por ouvir o que não era para ouvir, por tomar decisões que não era para tomar, por perder o dia da sua oportunidade, ele entrou num buraco bem fundo. Só que nesse buraco bem fundo, presta atenção, ele decidiu pedir uma nova oportunidade para Deus, e Deus deu. E agora que eu quero dizer para vocês, dessa vez que Deus deu, ele não perdeu mais. Leia comigo o versículo 27 e o 28. Os homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Quer dizer, um homem que foi criado para ser um exemplo e uma bênção na presença de Deus, por causa de escolhas erradas, Andréia se tornou instrumento de diversão de gente ímpia, né? Olha que tristeza. Verso 28, e Sansão orou ao Senhor, pedindo uma oportunidade. Ó soberano Deus, lembra-te de mim, ó Deus, te suplico, dá-me forças mais uma vez. Diga comigo, dá-me forças mais uma vez. Em outras palavras, ele estava dizendo, me dá outra oportunidade. Talvez você perdeu oportunidades na vida. Aqui nós vemos um exemplo de alguém que pediu uma outra oportunidade e Deus deu, tá? Olha lá, dá-me forças mais uma vez e faz com que me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Verso 29. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nela, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse, que eu morra com os filisteus. Em seguida ele empurrou com toda a força o templo, que desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. O que eu quero destacar aqui é o seguinte, que na hora que ele empurrou com toda a força, não era mais uma força humana, mas era o Espírito de Deus que dava força para ele, que tinha voltado. Ou seja, Deus deu uma nova oportunidade, e desta vez ele não perdeu. O que eu quero falar para vocês para encerrar essa palavra? A gente aprendeu o seguinte: se perdeu alguma oportunidade, a partir de hoje aprender a discernir, para não perder mais nenhuma oportunidade que Deus vai te dar. Estamos num novo ano, vão vir muitas oportunidades. Então, em nome de Jesus, se você perdeu oportunidades às quais você se arrepende, Deus é Deus de novas oportunidades. Todo dia você tem oportunidade de salvação, oportunidade de ser um melhor marido dentro da sua casa, uma melhor esposa, um melhor pai, uma melhor mãe. Todos os dias você pode melhorar, todos os dias você pode se desvencilhar do pecado, todos os dias você pode pedir ao Senhor forças, graça de Deus, renovo de Deus, pedir ao Senhor um milagre que te livre de vícios, de erros, de enganos, de coisas que perturbam a sua alma, de coisas que muitas vezes têm prejudicado a tua história. Todos os dias você pode pedir enquanto você estiver vivo, mas em nome de Jesus, que você discirna a oportunidade, que você não perca mais a oportunidade, que você abrace com as 2 mãos as oportunidades dadas pelo Senhor, para que aconteça com você exatamente o que aconteceu com Sansão, não no sentido de morrer, tá gente? Mas no sentido dele ter falado para o Senhor, me dá uma chance mais uma vez, e Deus ter ouvido a sua oração e descido com o Espírito Santo sobre ele e renovado a sua força. Que nessa noite você receba uma nova oportunidade, mas que você discirna, que você tenha essa capacidade, que você trate a vida com mais responsabilidade, que você trate a vida com mais reflexão, que você tenha um coração mais sábio, como Moisés falou lá atrás, que você possa contar os seus dias e ter um coração mais sábio, em nome de Jesus, aproveitando toda a oportunidade que Deus está te dando.
Nós somos limitados. Nós não somos eternos enquanto terra. Nosso casamento vai passar. É uma burrice você perder tempo. O sexo foi feito para o casamento e o casamento para o sexo. Eu conheço história de pessoas que quando era solteiro vivia querendo fazer sexo. Casou, foi para o Polo Norte, virou uma geladeira, entrou dentro do freezer. O que aconteceu? Perdeu a graça? Nós vamos passar, seu marido vai passar, você vai passar. Quer ter uma história relevante? Quer deixar um legado relevante para os teus filhos e netos? Aproveite as oportunidades agora. Crie filhos fortes. Todo dia você tem a oportunidade de ensinar para eles o caminho certo. Ensinar disciplina, ensinar amor a Deus, ensinar a não xingar. Ah, mas a raiz da família inteira xinga. Pois é, e você pode tomar essa posição de não querer xingar? Aprende com um homem que foi criado num bar de prostituição e que as filhas não xingam, porque eu mudei. Eu mudei. Se dependesse do jeito que eu fui criado, pois olha, minha casa era uma devassidão. Mas eu tomei posições. É escolha, é decisão. Quer coisas relevantes? Se esforce. Quer um ministério relevante? Aproveite as oportunidades. Se esforce. Desempenhe melhor. Se entregue mais. Quer ser patrão no teu trabalho? Seja um bom funcionário. Porque patrão de maus funcionários, você daria oportunidade para alguém que você vê que está encostado para as paredes? Não, né? Você daria, Adriana? Quer ser alguém relevante? Aproveite a oportunidade que Deus está te dando hoje de tomar decisões importantes. Se coloque de pé.